já está aqui com os destaques, né, do Amigo do Esporte. Sim, Gabi, agora com todos os destaques. A gente começa falando da 28ª rodada do Brasileirão, que foi uma verdadeira loucura. Teve clássico, jogo finalizando em 7-1 e partida que começou no sábado e terminou no domingo. Então, bora acompanhar tudo que rolou. Cuiabá e Goiás empataram em 1-1. Guilherme Marques de pênalti abriu o placar para o Esmeraldino e Cleison no comecinho da etapa final deixou tudo igual para o Dourado. O São Paulo derrotou o Grêmio por 3-0. Michel Araújo de cabeça fez o primeiro. Depois do intervalo em contra-ataque, Rames Rodrigues acertou o passe preciso para Pablo Maia, que driblou Bruno Vini para fazer o segundo. No último lance, Luciano ainda ganhou um presente de Wesley e fez o terceiro. O Bahia venceu o Fortaleza por 2-0. Cadu de cabeça mandou para as redes na etapa inicial. E no finalzinho do jogo, Rafael Ratão invadiu a área e aproveitou bobeada da defesa adversária para ampliar. O jogo entre Botafogo e Atlético Paranaense no Newton Santos começou no sábado e terminou no domingo. Isso porque o estádio ficou sem luz e a partida precisou ser remarcada para o outro dia. Os primeiros 45 minutos jogados finalizaram em 1-1 e esse foi mesmo o resultado do jogo. Tiquinho Soares fez o primeiro para o Fogão e Pablo igualou para o Furacão. Em Clássico Mineiro, o Cruzeiro se deu melhor e derrotou o Atlético por 1-0. O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Gemerson contra. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0 em uma partida muito movimentada no Maracanã. Na etapa final, o Flamengo conseguiu furar a defesa vascaína com Gerson. O volante aproveitou o rebote de cruzamento de Gabigol e bateu cruzado para garantir a vitória rubro-negra. O Inter atropelou o Santos por 7-1 e aplicou a maior goleada do Campeonato Brasileiro de 2023. Com um ritmo avassalador, o Colorado marcou logo aos 50 segundos, com Kevson contra. Ainda no primeiro tempo, Alan Patrick, Valência e Wanderson ampliaram. Na etapa final ainda deu tempo de mais gols. Bustos, Valência e Luiz Adriano fizeram mais 3. E Max Silveira ainda fez aquele gol de honra para fechar o placar em 7-1. O Bragantino derrotou o Fluminense por 1-0. Sacha de pênalti fez o único gol da partida. Depois de 4 derrotas consecutivas no Brasileirão, o Palmeiras voltou a vencer. Ainda no primeiro tempo, Rafael Veiga cobrou escanteio na cabeça de Gomes, que desviou para abrir o placar. Poucos minutos depois, Piquerez acertou um lindo chute de fora da área, de primeira em rebote de cobrança de escanteio para ampliar. Fim de jogo, 2 Palmeiras, 0 Coritiba. Corinthians e América Mineiro empataram em 1-1. Os visitantes abriram o placar com Benítez, que recebeu dentro da área e chutou cruzado, sem chance para o goleiro. No último lance do jogo, Fagner cruzou na área, Gil ajeitou de cabeça e o meia chegou mandando a bola para as redes. Depois disso, a tabela de classificação ficou assim. Botafogo continua lá em cima na liderança com 59 pontos. O Bragantino foi um caso à parte, né? Foi comendo pelas beiradas e tá ali na vice-liderança com 52 pontos. Flamengo vem na terceira colocação com 50 e o Palmeiras na quarta colocação com 47 pontos. Na parte de baixo da tabela, na zona de rebaixamento, a gente tem o América Mineiro com 19, Coritiba com 20 e ali um pouquinho mais à frente, 18, na 18ª colocação, o Santos com 30, mesmo número de pontos do Vasco, 30 pontos. Essa é a tabela da Série A neste momento, depois da 28ª rodada. E é claro que a gente continua acompanhando e atualizando vocês aí de casa. E pela Série B, os 3 representantes catarinenses entraram em campo. O Criciúma derrotou o CRB por 1-0. O gol da vitória saiu aos 5 minutos do segundo tempo. Éder lançou da esquerda e Claudinho apareceu nas costas da defesa regatiana para finalizar de primeira. O Avaí venceu o Ceará por 1-0. O gol saiu no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Natanael fez lançamento pela esquerda e Wagninho aproveitou a chance dentro da pequena área para finalizar dentro do gol e assim garantir os 3 pontos para a equipe. O Sport derrotou a Chapecoense por 2-1.
O Verdão conseguiu abrir o placar com o Giovanni Pavani, que acertou um chutaço de fora da área, no ângulo. O time da casa voltou do intervalo com outra postura. E após um cruzamento, Gustavo Casonati mandou contra o próprio gol. Poucos minutos depois, Alan Ruiz ampliou e garantiu a virada do Sport. E depois dessa rodada, os times catarinenses estão assim na tabela de classificação. O Criciúma está na sexta colocação com 54 pontos. Veja que está apenas 2 da zona ali de acesso para a Série B. Então ainda dá para o Tigre. E ali na parte de baixo da tabela, o Avaí com essa vitória deu uma respirada, conseguiu chegar na 13ª colocação com 38 pontos. Mas lembrando que hoje ainda tem Ituano e Ponte Preta. Então a situação do Avaí pode dar uma mudada. Já a Chapecoense está aí na 17ª colocação, estacionou ali, gostou desse lugarzinho e está com 33 pontos ainda na zona de rebaixamento, lutando contra o rebaixamento para a Série C. E falando em Série C, o final de semana foi de decisão. Depois de uma campanha impecável do Brusque e Amazonas, eles decidiram o título da competição. Embalado pela torcida, o Brusque foi superior na etapa inicial e incomodou a defesa adversária. A equipe de Santa Catarina conseguiu sair na frente com um gol de pênalti de Guilherme Queiroz, para a loucura dos torcedores. E ainda teve algumas chances perigosas de ampliar. Mas antes do intervalo, Diego Torres conseguiu empatar. Na etapa final, o Amazonas foi para cima. Logo no início, colocou uma bola no travessão do goleiro Matheus Nogueira. Pouco tempo depois, Sassá aproveitou a bobeira da defesa e virou a partida para a Onça Pintada. Atrás do placar, o quadricolor foi pro tudo ou nada e tentou de todas as maneiras possíveis, mas não conseguiu balançar as redes. Fim de jogo, 2 Amazonas, 1 Brusque. Com esse resultado, a equipe do Amazonas é a grande campeã da Série C de 2023. Parabéns para as duas equipes que fizeram uma campanha impecável e vão dar um verdadeiro show, tenho certeza, na Série B do ano que vem. Agora a gente muda de assunto e fala de Champions League, porque terça-feira tem competição e vai ser entre Braga e Real Madrid. O João Menturi tem todas as informações. Pessoal, um abração para todo mundo. A equipe da SBT já fala aqui do estádio da Pedreira, em Braga, nesta segunda-feira de chuva e frio por aqui, mas agora o tempo deu uma segurada. Estádio da Pedreira, que vocês estão vendo ao fundo aí, esta pedra gigantesca, que é onde o estádio do Braga foi praticamente esculpido em torno desta pedra. Um estádio bem diferente, mas bem bonito em relação ao que a gente já está acostumado a ver pelos estádios da Europa. Não tem arquibancadas nos dois lados, atrás dos dois gols, apenas nas laterais, capacidade para 30 mil lugares, mas um estádio que comporta bastante o fanatismo dessa cidade que vem respirando a Liga dos Campeões e bastante animado com a campanha que a equipe vem fazendo nesse comecinho de competição. Bom, o Braga já fez a sua última atividade antes deste duelo, foi lá no centro de treinamento e daqui a pouco, às 2 horas da tarde, horário de Brasília, está previsto um treino de reconhecimento de gramado do Real Madrid aqui. Isso porque é a primeira vez que Real Madrid e Braga vão se enfrentar na história. A gente precisa trazer 2 destaques aqui, um destaque de cada lado. Vale lembrar que o Braga vem disputando a UEFA Champions League desde as fases preliminares, desde os playoffs, então já são 6 partidas até aqui e o Brumar marcou gols em 5 jogos desde então. Ele é o grande nome da equipe do técnico Arthur Jorge, é o cara que vem liderando essa equipe em campo, um dos destaques neste início de competição. Do lado do time espanhol, poderíamos muito bem falar do Vinícius Júnior, que tem reencontrado o seu bom futebol, apesar de ter sido vítima de racismo mais uma vez no fim de semana, mas com a bola em campo, o cara do Real Madrid nesse início de temporada tem sido o Bellingham. Chegou agora na janela de meio de ano, são 11 jogos apenas com a camisa branca do Real Madrid, 10 gols marcados e 3 assistências. É o cara que mais tem desequilibrado em campo essa equipe do técnico Carlo Ancelotti. Nesta terça-feira, Braga e Real Madrid se enfrentam, terceira rodada da fase de grupos. Se o Braga vencer, embola tudo. Se o Real Madrid vencer, dá um importante passo rumo à classificação à fase de mata-mata. E essas emoções a gente confere na tela do SBT a partir de 3h45 da tarde. Tá certo, pessoal? Um abraço! Abraço, João. Jogo imperdível que você confere aqui na tela do SCC SBT. E é claro que amanhã aqui no SCC Sport
a gente fala um pouquinho mais sobre os destaques dessa partida. Agora a gente muda de assunto e fala de surf, porque Samuel Pupo conquistou o título da etapa do Saquarema Pro, a última do Challenger Series da temporada de 2023. Ele que já tinha garantido a vaga para a elite do surf mundial quando chegou nas quartas de final. E olha só, além dele, David Silva também conquistou a vaga de acesso. Com isso, ano que vem tem 10 surfistas representando o Brasil. Vocês estão vendo ali, Samuel Pupo e David Silva conquistaram a vaga e também terão Gabriel Medina, Felipe Toledo, Ítalo Ferreira, João Chianca, Iago Dora, Caio Belli, Miguel Pupo e a nossa Tatiana Weston Webb. Equipe de peso e que a gente fica torcendo muito para conquistar mais um título mundial. Era isso, Domi. Por hoje era isso, Gabi. Cheio de destaque, segunda-feira vocês já sabem como é o esporte, né? Obrigada, então, pela sua participação. Até amanhã. Até amanhã, Gabi. Tchau, tchau.